Os evangelhos do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo escreveu Lucas e Evangelho também segundo escreveu João. Eles nos trazem relatos sobre a vida terrena de Jesus aqui nessa terra. Eles trazem-nos relatos sobre a biografia do Senhor Jesus, né? Como servo, como homem também aqui nessa terra. Louvado seja Deus. E nós vemos no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, várias coisas, vários capítulos mais um pouco que completos, algumas informações mais completas, né? Apesar que algumas coisas que Jesus fez, nós vemos tanto em Mateus, em Marcos e Lucas, e temos também um outro evangelho, o Evangelho de João. Mas temos aqui informações suficientes para saber, né, que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Jesus é o Filho unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bom, estamos aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 10, onde há um ensinamento do Senhor aqui. Sempre que o Senhor Jesus nos ensina, traz para a gente, né, aqui algo na palavra, um ensino é para que nós possamos aplicar na nossa vida, para que nós possamos deixar de lado o nosso eu, o nosso ego, o nosso orgulho, o nosso achismo e seguir o caminho que o Senhor nos ensinou. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu também sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Vários ensinos dentro da palavra para nós. Hoje nós vamos estar lendo no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 10. Louvado seja o nome do Senhor, onde o Senhor nos fala da seguinte forma. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 10. Dois homens, aliás, a partir do verso 9, né? Lucas 18, a partir do verso 9. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. Bom, o Senhor Jesus sempre traz ensinamentos, né? Louvado seja Deus. Sempre ele falava por parábolas, e ainda nos dias de hoje o Espírito Santo fala, né, através de parábolas também. Deus fala através de comparações. Bom, havia muitas pessoas ali que confiavam em si mesmos, mas que desprezavam os outros, que se achavam melhor do que as outras, né? Aí Jesus deu um exemplo, Jesus trouxe ali um ensinamento. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Jesus está usando aqui um exemplo. Dois homens subindo ao templo para orar. Dois homens, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, como todos sabem, né, era já esperado que os fariseus eles ficavam se aparecendo, né? Era uma religião que eles ficavam muito se aparecendo nas esquinas. Enfim, era os que seguiam a caça religiosa da época. O publicano, se eu não estiver enganado, né? Pessoas também que estavam ali, cobradores de impostos, né, entre mais. O fariseu, né? A oração do fariseu, vamos ouvir aqui agora. Como que era a oração do fariseu? O fariseu posto em pé, assim orava consigo mesmo. Ó Deus,
eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Veja bem, o fariseu, ele olha para o publicano, e o fariseu, ele seguia ali, né? Ele seguia as leis ali, né? Louvado seja Deus. Mas isso não é seguir lei. A risca, isso aí não é sinal que Deus está agradando da sua oração. Olha bem, eu te agradeço, ó Deus, olha a oração do fariseu, porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos, adultos, nem como este publicano. Então ele estava se achando melhor que aquele publicano. Louvado seja Deus. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Então ele pensava, esse fariseu, que ele jejuando 2 vezes na semana e dando dízimo, que ele era melhor do que o publicano. Então, aí vem o verso 13, Jesus agora fala sobre a oração do publicano. E o publicano? E o publicano estando em pé, de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Veja bem, olha a oração desse publicano. Ele estava de longe, não chegou bem, nem perto do altar ali do templo, de longe. Ele nem estava querendo levantar os seus olhos ao céu, mas ele dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus acrescenta: eu vos digo que este desceu justificado para a sua casa, em vez do outro. Porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e que a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja Deus. Então, o que esse ensinamento traz para nós? O que o Senhor quer falar conosco? Fala sobre o orgulho. Porque o fariseu estava orando em pé e fazendo uma oração para o publicano ouvir, que ele jejuava, que ele dava os dízimos e que ele era justo, e o que o publicano era um injusto. Então, o publicano fez totalmente o contrário. O publicano achou graça aos olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O fariseu estava ali jejuando, estava ali dando os dízimos, mas, porém, estava na sua soberba. Estava no desprezo, desprezando o seu próximo. E Deus é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, que nós não venhamos ser desta forma. Deus não quer que nós sejamos soberbos, orgulhosos. O mundo está cheio de soberbas e soberbos. Muitos ministérios, muitas pessoas carregadas de orgulho, se achando melhor que uma, melhor que outra, quando na verdade quem é melhor mesmo é o Senhor, que nos restaura, nos cura, nos abençoa. Então, que nós possamos não ser como o fariseu, mas reconhecer nossas misérias, reconhecer nossa fragilidade humana e clamar ao Senhor. Aleluia, para que Deus assim venha ouvir nossa oração. Muitas orações não são ouvidas por causa do orgulho. As pessoas têm sido muito orgulhosas. Que nós venhamos ser humildes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe.